Olá pessoal, sou o professor Alexandre Mota. Hoje nós vamos encerrar a nossa aula sobre nutrição e digestão no módulo 1 e vamos falar agora sobre a digestão nos cordados, que são os vertebrados. E nesse grupo de animais nós temos os anfíbios, os répteis, os peixes, as aves e os mamíferos. Então nós vamos falar na digestão nestes animais. Iniciando pela digestão nos anfíbios. Bem, os anfíbios, a digestão é processada no estômago e no intestino. E uma característica desse grupo de animais é a língua. Eles possuem uma língua bem desenvolvida que é usada na captura de insetos. E como é que acontece a digestão nesses animais? Bem, é importante a gente salientar que os anfíbios eles apresentam duas formas de vida. Uma forma aquática, que são os girinos, e uma forma terrestre, que são os animais de vida adulta. O sistema digestório, em ambas as fases, é semelhante. O que muda são os hábitos alimentares. Por exemplo, os girinos eles comem algas e restos de organismos mortos. Já os adultos eles são animais carnívoros que podem se alimentar de minhocas, aranhas, insetos, entre outros. E como acontece a digestão? Bem, para a gente exemplificar o processo digestório nos anfíbios, vamos utilizar como exemplo o sapo. Bem, o sapo tem uma boca grande, não existem dentes na boca do sapo. O que existe é uma língua grande, bem desenvolvida, utilizada para a captura principalmente de insetos. Ao ingerir o alimento passará por um tubo, o esôfago, que vai conduzir esse alimento da boca até o estômago. O estômago dos anfíbios é rico em glândulas que produzem enzimas digestórias e, por conta disso, a digestão, como nós já vimos, como acontece no estômago, ela é uma digestão extracelular. Do estômago, o alimento vai passar para o intestino, que também é um órgão bem desenvolvido nos anfíbios e possui dois intestinos, o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino delgado ele também realiza o processo de digestão, mas a principal função do intestino dos anfíbios é a absorção de nutrientes. Já no intestino grosso é onde ocorre a formação das fezes e também a reabsorção de água. No intestino existem dois órgãos acessórios que são fundamentais na digestão dessas espécies. Um é o fígado, que vai produzir a bile necessária para a emulsificação e, consequentemente, digestão das gorduras, e também o pâncreas, que produz o suco pancreático, que também vai ser importante na digestão do alimento. Por isso que parte da digestão ocorre no estômago e parte no intestino, sendo que a principal função é a absorção dos nutrientes. E o intestino dos anfíbios desemboca na cloaca. A cloaca é um orifício, que é um órgão comum a três sistemas: o sistema digestório, o sistema reprodutor e o sistema excretor. Então, várias outras espécies de anfíbios, répteis, aves possuem a cloaca, que é esse órgão que é comum a esses três sistemas: reprodutor, digestório e excretor. Bem, agora nós vamos falar sobre a digestão nos répteis. Algumas particularidades dos répteis são que algumas possuem dentes, como cobras, crocodilos e jacarés, sendo que as cobras peçonhentas elas utilizam as suas presas para inocular veneno e capturar suas presas. Eles também possuem glândulas salivar, fígado e pâncreas, e o intestino também termina na cloaca, assim como nos anfíbios. É importante a gente falar sobre os hábitos alimentares dos répteis, porque é muito diversificado. Nos répteis existem 4 classes principais: a esquamata, a crocodília, a quelônia e a rincocefália. A ordem esquamata, que é a das cobras e dos largatos, só nessa classe já tem hábitos alimentares diferentes. Por exemplo, as cobras são carnívoras. A maioria dos lagartos também são carnívoros, mas existem lagartos que são herbívoros e outros que são insetívoros.
Já a classe crocodília, de onde pertencem jacarés e crocodilos, eles são animais carnívoros. Geralmente eles afogam, né, prendem e afogam as suas presas. Já a classe quelônia, que é a das tartarugas, jabutis, cágados, eles são animais onívoros. E a classe ricocefália, que são das tuataras, também são animais carnívoros. Elas projetam a língua para conseguir ingerir o alimento. Então, vimos nesses hábitos alimentares dos répteis que é muito variado, né? Existem também outras particularidades. Por exemplo, as cobras. As cobras elas conseguem às vezes ingerir presas muito maiores que elas. Como isso é possível? Por conta de adaptações na mandíbula das cobras que permitem elas se alimentarem de presas grandes. E as cobras peçonhentas, como nós vimos, elas têm veneno. Elas injetam veneno através de suas presas para imobilizar e ingerir as suas presas. Bem, vamos exemplificar aqui de como acontece a digestão nos répteis. Vamos utilizar o exemplo dos camaleões. Bem, os camaleões possuem uma boca grande. Na boca dos camaleões tem dentes, dentes pequenos, e tem uma língua bem desenvolvida, longa e pegajosa, que tem a função principal de capturar suas presas, que são principalmente os insetos. Da boca, o alimento passa para a faringe, que é um órgão tubular que conduz o alimento da boca até o esôfago, que é outro órgão tubular que conduz o alimento da faringe até o estômago. No estômago dos camaleões, dos répteis, existem várias células que produzem enzimas digestivas. Então a digestão vai ocorrer no estômago, uma digestão extracelular. Do estômago, o alimento passa para o intestino. No intestino vai ocorrer também digestão, mas principalmente, assim como a gente falou nos anfíbios, a absorção dos nutrientes. No intestino desemboca o fígado, que produz a bile necessária para emulsificação e digestão das gorduras, e também o pâncreas, que ele é rico em enzimas, que também vai atuar no processo de digestão. Então, a digestão ocorre no estômago e uma parte dela no intestino. E a principal função do intestino é a absorção dos nutrientes. E o intestino desemboca na cloaca, assim como a gente falou nos anfíbios, que é um órgão comum aos sistemas digestórios, respiratório e excretor. Bem, agora a gente vai falar na digestão dos peixes. É importante a gente salientar que existem duas classes de peixes, que são os condrites, os peixes cartilaginosos, e os osteíctes, ou peixes ósseos. E há diferenças no sistema digestório dessas duas classes de peixes. Por exemplo, nos peixes cartilaginosos, nos condrictes, a boca é na região ventral e o intestino termina na cloaca. Eles contêm também uma dobra, uma estrutura no seu intestino que é denominado válvula espiral ou válvula intestinal, que a gente vai ver que é uma estrutura que ela aumenta a superfície para a absorção de nutrientes. Já nos peixes ósseos, os osteítes, existe um saco armazenador de gases na posição dorsal do abdômen, chamado de bexiga natatória, que é importante para a natação desses animais. Então vamos falar no processo de digestão nos peixes cartilaginosos e nos peixes ósseos. Começando pelos peixes cartilaginosos, os condrites. Então nessa classe de animais estão presentes os tubarões, os cações, as arraias e as quimeras. Eles são animais carnívoros. A boca deles, como nós vimos, é na região ventral. Possuem dentes, dentes bem desenvolvidos. Já a língua, ao contrário do que a gente viu para os anfíbios e répteis, não é desenvolvida. Então a língua dos peixes, dos condrites, é pouco desenvolvida. Então eles têm uma boca grande e dentes muito fortes. Então eles conseguem capturar suas presas através da boca, dos dentes. Da boca o alimento passa para o esôfago, um órgão tubular que conduz o alimento da boca até o estômago.
O estômago dele é rico em glândulas digestivas que produzem enzimas, então a digestão vai ocorrer principalmente no estômago, digestão extracelular. E do estômago o alimento passa para o intestino. No intestino é onde ocorre principalmente a absorção de nutrientes. E, como nós vimos, dentro do intestino existe uma grande estrutura chamada válvula intestinal, que tem um formato de espiral, por isso que ela também é chamada de válvula em espiral, que ela tem a função de aumentar a superfície de absorção dos nutrientes. No intestino também ocorre uma parte da digestão, principalmente a digestão de gorduras. O fígado produz a bile, que vai ser importante para a emulsificação de gorduras e, consequentemente, a digestão das gorduras. É importante salientar aqui que o fígado nessas espécies ele é muito importante, porque, além disso, ele é rico em óleo. E o óleo é importante para a flutuação desses peixes. Então, o fígado nessas espécies eles têm 30% do peso corporal desses animais corresponde ao fígado. É um órgão muito grande, rico em óleo, importante para a flutuação desses animais. É importante salientar também que outra particularidade dos peixes condrícteis é que no intestino desemboca também uma glândula chamada glândula de sal, que ela tem a função de bombear o sal que o animal ingere. Eles vivem em água salgada, então eles ingerem essa água e essa bomba de sal bombeia o sal do sistema digestório para o meio externo através da cloaca, que também faz parte do sistema excretor, como nós vimos. Então, essa estrutura, a glândula de sal, é importante para manter o equilíbrio osmótico desses animais. Outra estrutura que faz também esse trabalho são as brânquias. Elas também bombeiam sal para fora do organismo para manter o controle osmótico, que a gente vai falar mais delas quando estiver falando do sistema respiratório. E quais são as diferenças em relação aos ostéides, aos peixes ósseos? Nos ostéides, a boca, só lembrando que os ostéides são peixes com nadadeiras rodeadas. Né? A maioria dos peixes são dessa classe, os ostéides. E eles se alimentam, também a alimentação deles é variada, eles podem se alimentar de algas e também de outros peixes, moluscos, enfim, eles são carnívoros. A primeira diferença é a boca. A boca não está na região ventral, ela está na região anterior do corpo desses animais. Possuem dentes, esses dentes variam, então tem peixes que têm dentes mais desenvolvidos, como por exemplo as piranhas, outros que são menos desenvolvidos, e tem uma língua também que é pouco desenvolvida. Da boca, o alimento passa para a faringe. Então, a primeira diferença para os peixes condrícteis, a presença da faringe. E, posteriormente, esse alimento passa para o esôfago, que é um órgão tubular que conduz o alimento até o estômago. No estômago, existem glândulas digestivas que secretam enzimas e que fazem a digestão, uma digestão extracelular. Do estômago, o alimento passa para o intestino. Outra diferença que tem nos peixes ostéides são a presença no intestino dos secos pilóricos, que é uma estrutura grande que tem a função de aumentar a superfície de absorção. Então, ela tem uma função semelhante à válvula intestinal nos peixes condrícteis. No intestino também desemboca o pâncreas, que produz o suco pancreático rico em enzimas, que vai também fazer parte da digestão, e o fígado. O fígado que vai secretar a bile, responsável pela emulsificação e digestão das gorduras. O fígado é um órgão também rico em óleo nesses peixes, porém ele não é tão desenvolvido quanto nos condrícteis. Então ele é importante para a flutuação, pois é rico em óleo, mas ele não é tão desenvolvido como nos condrícteis. Então no intestino ocorre a absorção de nutrientes e também parte da digestão através do suco pancreático e da bile. E o intestino desemboca no ânus, então diferença importante. Os condrícteis, peixes cartilaginosos, o intestino desemboca na cloaca. Os ostéides, peixes ósseos, o intestino desemboca no ânus. Então, o alimento que não é absorvido, que não é utilizado, que não é transformado em nutrientes,
vai ser eliminada através das fezes, no caso dos osteídeos, pelo ânus. Vamos falar agora na digestão nas aves. Então, quais são as particularidades das aves? Então, as aves possuem variedade de bicos, né, devido aos hábitos alimentares. Possuem uma boca destituída de dentes. A gente vai ver que isso é importante porque diminui o peso delas e auxilia no voo. Outra característica que auxilia o voo das aves é a eliminação contínua de fezes. E uma particularidade interessante é que o esôfago das aves apresenta uma dilatação elástica, que é o papo. Bem, o sistema das aves é completo, né? A boca, como a gente viu, é revestida pelo bico. E esse bico ele é adaptado ao tipo de alimento. Por exemplo, existem aves que são insetívoras, como por exemplo o pica-pau. Então o bico é reto e fino. Já existem aves que são carnívoras, por exemplo os gaviões. Então o bico é em formato de gancho. Os beija-flores, eles possuem um bico comprido e uma língua longa, porque eles se alimentam de néctar. Então facilita, é um bico mais eficiente para o tipo de alimentação do beija-flor. Existem aves que são pescadoras, que têm um bico largo e tem uma particularidade nos pelicanos, que esse bico ainda possui uma bolsa armazenadora. Então, vimos aí que os hábitos alimentares das aves são muito variados. Elas comem insetos, sementes, frutas, carne, enfim. E esse bico ele é composto por queratina, que é uma proteína que confere resistência a esse bico. Né? A ausência de dentes, como a gente viu, é importante é uma importante adaptação para o voo, porque confere menos peso ao animal. E nós vamos falar agora de como acontece a digestão nas aves. Bem, então, as aves adquirem o alimento através do bico. Do bico, esse alimento passa para a faringe, órgão tubular que conduz o alimento até o esôfago. O esôfago conduz o alimento até o papo. O papo é uma dilatação do esôfago. E qual é a função do papo? Então, nas aves, eles têm 3 importantes funções. O papo. Ele é um órgão responsável por armazenar alimento, lubrificar esse alimento e umedecer, deixar úmido e, consequentemente, amolecer esse alimento. Como as aves, por exemplo, galinhas, comem grãos, né, milho, enfim, grãos são muito duros, então o papo tem essa importante função de amolecer esse alimento. E como elas não têm dentes, elas não conseguem quebrar esse alimento sólido. Então, o papo exerce essa importante função de amolecimento. Do papo, o alimento passa para o proventrículo, que é o estômago químico das aves. Ele faz a digestão química, enzimática das aves. Do proventrículo, o alimento passa para a moela. A moela é um órgão de paredes muito grossas, resistentes, que trituram o alimento. Então, a moela faz a função, vamos dizer, do bico, de triturar o alimento, de quebrar esse alimento em partículas menores, para que haja uma maior atuação de enzimas, né, das enzimas lá no intestino, e transforma essa digestão numa digestão mais eficiente. Da moela, o alimento passa para o intestino. No intestino vai desembocar o fígado, que vai produzir a bile para a digestão das gorduras, e o pâncreas, que vai produzir o suco pancreático. E essas enzimas do suco pancreático vão atuar melhor nessas partículas que foram trituradas na moela. E o intestino desemboca na cloaca. Então as aves também possuem cloaca, assim como os répteis e os anfíbios e os peixes cartilaginosos, os condríqueos. Bem, por fim, vamos falar na digestão dos mamíferos. Então, os mamíferos também possuem um sistema digestório completo. Algumas particularidades é que baleias e tamanduás não possuem dentes. Os demais mamíferos possuem dentes. Assim como nos peixes osteídeos, o tubo digestório comunica-se com o mestério pelo ânus e não pela cloaca, com exceção de 2 espécies, né, que são o ornitorrinco e a equidna. Então, ornitorrinco e equidna, o intestino não desemboca no ânus, desemboca na cloaca. Os demais mamíferos, o intestino termina no ânus. Bem, então para
exemplificar como acontece a digestão dos mamíferos, como os mamíferos têm várias espécies, a gente vai falar, usar um modelo dos ruminantes. Então, os ruminantes, eles são mamíferos poligástricos. O que é que significa isso? Eles têm 4 estômagos. Daí o nome poligástricos. E como acontece a digestão desses animais? Bem, são animais herbívoros, então alimentos predominantemente de verde, de volumoso, de capim. Os ruminantes, por exemplo, os bovinos, eles apreendem o alimento com a língua. Esse alimento vai para a faringe, da faringe para o esôfago conduz esse alimento para o primeiro estômago, que é o rúmen. No rúmen ocorre a fermentação, que é uma digestão microbiana. A gente viu lá na primeira aula que para digerir a celulose, que é um composto importante nas plantas, os animais, as enzimas que os animais produzem no seu trato gastrointestinal não conseguem digerir a celulose. É necessária a ação de micro-organismos. Então, no rúmen dos animais ruminantes existe uma grande quantidade de micro-organismos, de bactérias gram-positivas, gram-negativas e protozoários. Então, principalmente as bactérias gram-negativas vão fazer essa fermentação, ou seja, quebrar, produzir a celulase e quebrar a celulose. E vai dar origem a vários compostos, como os ácidos graxos de cadeia curta, ácido acético, ácido propiônico, ácido butírico e, em menor proporção, a proteína, a gordura, enfim. Então, no rúmen vai ocorrer a fermentação. Do rúmen, o alimento passa para o segundo estômago, que é o retículo. Então, o rúmen é muito grande, ocupa quase todo o lado esquerdo do abdômen do animal. E o segundo estômago é o retículo, que é bem menor. Qual é a função do retículo? É separar os alimentos por densidade. Então, se os alimentos estiverem numa partícula fina, pequena, eles passam para o terceiro estômago, que é o omaso. Porém, se as partículas de alimentos estiverem muito grandes, o retículo forma bolos alimentares e joga esse bolo alimentar através do esôfago de volta para a boca do animal. E o animal vai ruminar, ou seja, vai remastigar esse alimento até transformar ele em partículas menores e vai engolir novamente. Quando o ruminante engole novamente o alimento após a ruminação, esse alimento passa rapidamente pelo rúmen, pelo retículo. O retículo identifica que as partículas estão pequenas e esse alimento passa para o omaso. No omaso vai ocorrer a digestão, principalmente a absorção de água e de eletrólitos, e também ocorre uma parte da digestão mecânica. Ele vai dar uma triturada também no alimento. Do omaso, os alimentos passam para o abomaso, que é o estômago químico, o estômago verdadeiro, semelhante ao nosso estômago, o estômago dos monogástricos. Então, no abomaso, ocorre a ação de enzimas e a digestão enzimática, a digestão química do alimento no abomaso. Do abomaso, o alimento passa para o intestino delgado. No intestino delgado vai ocorrer a absorção dos nutrientes. Do intestino delgado, o alimento passa para o intestino grosso, onde vai ocorrer a formação das fezes e a reabsorção de água e de eletrólitos. E no seco, que é uma estrutura do intestino grosso, também ocorre uma parte da fermentação. Então, parte da celulose que não foi digerida no rúmen será digerida no seco. No intestino grosso, há o término do intestino no ânus, onde vai ser eliminado o que não foi digerido através das fezes. Bem, nesse slide a gente tem duas espécies animais, são os suínos e os equinos. Eles são animais monogástricos, ou seja, diferente dos ruminantes, eles só possuem um estômago. Então é muito semelhante ao que acontece na digestão do homem. Uma particularidade dos suínos, que são animais onívoros, os equinos já são animais
herbívoros, predominantemente herbívoros, eles têm um estômago pequeno. Então, ao contrário dos ruminantes, por exemplo, os ruminantes comem uma grande quantidade de alimento de uma só vez. Esse alimento passa bastante tempo lá no rumen, sofrendo o processo de fermentação, e depois ocorre a ruminação. Os cavalos não. Como ele tem um estômago pequeno, eles comem pequenas quantidades de alimento, porém, durante todo o dia. E já os cavalos, eles têm um intestino muito mais desenvolvido em relação aos ruminantes, principalmente o intestino grosso, para a reabsorção de água e eletrólise que é necessário a esses animais. E, por fim, a gente fala da digestão humana, que é semelhante à digestão dos animais monogástricos, como a gente viu, suínos e equinos. Então, quando a gente falou do ruminante, tirando aquela parte do processo de digestão que ocorre em rumen, retículo e omaso, ou seja, quando a gente fala lá do abomaso, que é onde ocorre a digestão química, e nos intestinos ocorre a absorção de nutrientes, a absorção de água e eletrólise, formação de fezes, é semelhante nas demais espécies de monogástricos. Bem, gente, concluímos assim nosso primeiro módulo com o assunto de nutrição e digestão. Bons estudos e até a próxima.